agora compartilhar a tela agora aqui com vocês. Estão vendo direitinho, né? Uhum. Sim, Então, o estudo de hoje, capítulo 7, lembrando, né, o livrinho que nós estamos estudando, o livro Caminho a Cristo, capítulo 7, o teste da obediência. E aqui eu trouxe alguns exemplos da Bíblia desde lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós encontramos Deus dando uma ordem a Adão. E diz assim: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui foi o primeiro teste de obediência aqui na terra. Infelizmente, esse teste, né, eles foram reprovados, por isso que, infelizmente, nós estamos aqui nesse mundo de pecado até hoje. Mas houve outro teste também em Gênesis, agora no capítulo 22. Deus ele chama Abraão, um homem que saiu da terra dos caldeus, deixou tudo, foi para uma terra que ele não conhecia, confiou no Senhor e na sua velhice, quando ele já estava gozando da promessa, né, ali com seu filho Isaque, um jovem forte, capaz, um jovem inteligente, um jovem de Deus. Então, Deus ele faz aquele pedido extremamente doloroso. Imaginem, né? Então, Gênesis capítulo 22, verso 2, diz assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que pedido! Para mim, um pedido mais difícil da Bíblia. Imagine um pai ouvir, e eu acho lindo desse capítulo, dessa história, é o fato de que Abraão, ele conhecia tanto a Deus, que em nenhum momento ele duvidou que aquele pedido não tivesse vindo do Senhor. Então, ele conhecia a Deus, ele conhecia a voz de Deus, e ele sabia que era um pedido do próprio Deus. Então, ele simplesmente obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu. Nós sabemos que, felizmente, Isaac foi livrado, foi morto ali um cordeiro, que estava ali preso pelos chifres, representando a Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro teste interessante de obediência foi com Israel no deserto. Em Êxodo, no capítulo 16, o versículo 4, nós vemos ali sobre o maná, quando Deus envia o maná. E é interessante que esse teste, no verso 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha só, todos os dias caía o maná, exceto em um dia na semana, que era no sábado. Então, antes mesmo do Senhor escrever com seu próprio dedo, ali nas tábuas, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, no capítulo 16, nós encontramos o Senhor relembrando o povo sobre a guarda do sábado. Eles haviam passado 430 anos no Egito e muitos ali, a grande maioria, já não observava mais a lei de Deus, principalmente a questão da guarda do sábado, já que eles eram escravos. E quando o Senhor, ele diz, recolham o dobro de maná na sexta-feira, porque no sábado não vai cair maná. E muitos foram recolher o maná no sábado. Então, aqui foi um teste também que o Senhor fez com o seu povo, né? Um teste de obediência. E no final dos tempos, nós sabemos que o remanescente de Deus, eles têm duas características. Na verdade, eu costumo dizer que aqui no verso Apocalipse 14, 12, nós encontramos quatro características do remanescente do Senhor. Apocalipse 14, versículo 12, é aqui o finalzinho da terceira mensagem angélica, que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Então, aqui nós temos perseverança de quem? Dos santos, ou seja, um povo que está se santificando. Então, eles são perseverantes, eles são santos, eles são obedientes, porque guardam os mandamentos de Deus, e eles possuem a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Então, aqui, na terceira voz angélica, nós vemos a diferença entre aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o selo de Deus e perseveram em obedecê-lo. Então, aqui mais um teste, que vai ser, na verdade, o último teste que a humanidade vai passar de obediência, que vai ser esse teste aqui na terceira voz angélica. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o capítulo 7, né, do Caminho a Cristo, inicia com este verso, de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas ficam para trás, passaram, já se foram. Tudo então se faz novo em Cristo. E agora vamos ler alguns trechos do livro. Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Olha que interessante. Então, ela diz assim que as pessoas podem não saber identificar em que momento se deu o seu processo de conversão. Então, muitos dizem assim, eu não sei se eu sou convertido, eu não passei por uma grande, um grande reavivamento ou uma grande experiência, mas ela diz aqui, ela fala até sobre o texto que de Nicodemos, quando Jesus ele diz para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Está lá em João 3:8. Então, como o vento, que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Então, podemos não perceber, podemos não ver, mas é por isso que nós precisamos da fé. Jesus disse, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E ela continua dizendo assim: apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos, nem em nossas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Então, a nossa própria vida, a nossa experiência com Deus, nosso relacionamento diário com o Senhor, é isso que vai revelar se a graça de Deus ela está habitando em nós, está fazendo a diferença na nossa vida. O caráter é revelado não por boas obras, nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. Então, não é simplesmente porque eu pratico uma boa obra ou outra, ou se eu cometi algum erro ocasional, uma queda aqui, uma queda ali, mas é pela tendência, então, de palavras e atos. E ela coloca aqui a palavra costumeiros. Então, como é que a gente constrói, começa um costume ou um hábito? É pelo dia a dia, é pela prática, não é assim? Então, o hábito, por exemplo, você mudar o seu estilo de vida alimentar. Você precisa começar no seu dia a dia, mudança de hábitos, para que você possa se acostumar. Então, da mesma forma, essa tendência de palavras e atos, elas só vão revelar realmente o nosso caráter se estiver sendo praticado ali no dia a dia, se nós tivermos esse relacionamento com o Pai a cada dia, buscando através da oração, do estudo da palavra, buscando a vontade de Deus, né, para vivermos cada dia servindo ao Senhor e servindo ao nosso próximo. É verdade que pode haver uma aparência de retidão. Olha só, bem interessante isso aqui. Pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. Então, uma pessoa ela pode aparentar ser cristã e ser reta, e mesmo assim não ter o poder de Cristo na vida, não ter o poder do Espírito? Pode. É o que ela está dizendo aqui.
O desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Então, ou seja, é uma pessoa que está muito preocupada com a sua reputação e não em ter o encontro e o conhecimento de Cristo. Um coração egoísta pode promover atos generosos. De que maneira, então, vamos demonstrar de que lado estamos? Então, com esse texto aqui, nós vemos que não é só por obras, não é só pelo que nós estamos mostrando ou que estamos fazendo. O texto que Samuel, as palavras de Samuel a- ali na casa de Jessé dizem muito. Quando ele vê ali Eliabe, aquele homem bonito, alto, forte, diz, esse tem aparência de rei, esse vai ser um bom rei. Aí Deus disse, olhe, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, é o nosso coração que está sendo sondado, e muito em breve vai ser revelado o que está no interior, no nosso interior. Por isso que a obra que o Espírito Santo deseja realizar hoje é uma obra de reavivamento e reforma. Precisa estar em conjunto. Se eu sou uma pessoa que estou sendo reavivada pelo Espírito Santo, então, consequentemente, a reforma virá. Agora, se a reforma vem sem um reavivamento, então passa a ser somente como ela está dizendo aqui, uma aparência de retidão, mas sem o poder renovador de Cristo. E isso é perigoso. Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele. Olha só, a pergunta que ela terminou aqui, ó. De que maneira, então, vamos demonstrar de que lado estamos? Então, como é que a gente pode demonstrar de que lado está? Como é que podemos saber? Se somos de Cristo, sempre estaremos o quê? Ó, pensando em Cristo. Nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Então, isso aqui revela qual o caráter que está em nós, se é o caráter de Cristo ou não. Essa semana eu estava vendo um documentário, eu não sei quantos viram, está no canal Última Verdade Presente, está no canal Fé e Evidências, que é do Rubem Fernandes, lá de Portugal. Está também na TV Novo Tempo Portugal, que é um documentário sobre o Grande Conflito, o livro. E essa semana eles colocaram o episódio 4 falando sobre os waldenses. Irmãos, quando eu comecei a assistir esse episódio, eu comecei a chorar e eu fiquei pensando, sabe, do meu Deus, eu não mereço o mesmo céu que essas pessoas, porque eles praticavam exatamente isso aqui, mas em uma dimensão que a gente não consegue nem imaginar, porque os dias em que a gente vive, tudo é muito, muito fácil para um cristão. Nós mesmos, aqui, pelo menos, no país em que nós vivemos, nós temos liberdade religiosa, é um país predominantemente cristão. Ser cristão praticamente virou moda, é uma cultura, pelo menos aqui no Brasil. Então, a gente tem essa liberdade e a gente acaba relaxando, a gente acaba se acomodando. E quando a gente para e pensa em tudo que aquelas pessoas passaram por amor a Cristo, e a gente olhar para nós mesmos, meu Deus, a gente está muito aquém, estamos muito aquém do que aquelas pessoas realmente viveram, né, por amor a Cristo. Eu sei que elas passaram por um momento de severa perseguição, e nós sabemos que o que vem por aí vai ainda superar e muito o que eles passaram. Então, se nós não estivermos hoje buscando isso aqui, ó, pensando em Cristo, conversando sobre Cristo, nos concentrando em Cristo, tudo que a gente for fazer que seja consagrado a Cristo, ter o desejo de refletir a imagem de Cristo, possuir o seu espírito, fazer sua vontade, agradá-lo em tudo, irmãos, a gente não vai suportar o que está por vir. Então, isso aqui, ó, é o caminho.
através de um relacionamento diário com o Senhor e clamando pelo Espírito Santo para que ele nos conduza a servir o nosso próximo, porque as nossas orações muitas vezes são concentradas em nós mesmos. Já pararam para pensar? A gente pede muito por nós e pede pouco pelos outros. Eu lembro de Jó. Quando Jó ele orou por seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Então, se queremos ser abençoados, nós precisamos orar mais pelos outros do que por nós mesmos. E foi isso que Cristo fez o tempo todo, quando esteve aqui. Então, se ele é o nosso exemplo, devemos segui-lo também. E esse é o nosso momento, primeiro momento de oração. Vamos só agradecer. Agradecer a Deus por seu perdão, pela dádiva do Espírito Santo e pela graça e justiça de Cristo sobre nós. Eu vou só olhar aqui vou pescar quem está aqui com a gente. Aninha, seja bem-vinda, Aninha, boa noite. Também é a Aninha, que chegou depois, né? Obrigada. Eliane, você pode abrir o seu áudio e fazer essa primeira oração conosco? Foi a minha que você escolheu. Quem Vou puder, abrir. vamos ajoelhar e vamos orar. Vamos ajoelhar. Oremos. Bondoso Deus, querido Papai do céu, nós rogamos a tua presença santa, porque nós sabemos que o Senhor tem vontade, o Senhor tem prazer em estar com aqueles que te buscam. Por isso, nos colocamos diante da presença do Senhor agora, para louvar e adorar o teu santo nome. Temos pedir perdão por todos os nossos pecados e pedir, Pai, o batismo do Espírito Santo. Converta, Pai, os nossos corações. Às vezes parece tão distante, que estamos tão distante daquilo que o Senhor sonha para nós, e o mais triste é que é por nossas próprias escolhas. Então, Pai, nos ajuda a nos aproximar mais da pessoa do Senhor Jesus, a querer imitar seu caráter, andar nos teus caminhos, receber as bênçãos que o Senhor quer dar para cada um de nós. Nos dá novidade de vida, nos ajuda, Pai, nos fortaleça, porque sabemos que dias terríveis virão. A gente vê aí a história que alguns fracassaram, outros foram fiéis, e hoje é a nossa vez, Pai, e no final da história deste mundo. Por isso nós pedimos, nos abençoe com poder que só o Senhor pode nos dar, Pai. E o Senhor disse que se nós buscarmos, o Senhor vai nos dar. Por isso eu peço, nos ajude a nos preparar hoje, em tempo de graça, para que tempos difíceis nós possamos estar fortalecidos cada dia mais. Fica conosco, continue nos ajudando a entender a tua vontade para nós. É o que peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Eliane. Vamos continuar. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse aqui é o caráter revelado de Cristo, através do fruto do Espírito na vida. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Nós sabemos, né, que muitas pessoas, às vezes, pregam a questão da vinda, do poder, né, do batismo do Espírito Santo, com outras questões, o dom de línguas, falar em línguas estranhas, mas, na verdade, o dom e o batismo do Espírito Santo está em manifestar este fruto, que é o fruto excelente, que através dessas virtudes, o caráter de Cristo é revelado na vida. As coisas que antes detestavam, agora amam.
as coisas que antes amavam, agora aborrecem. Então, o pecado que amava, que acariciava, o Espírito Santo, através da sua maravilhosa obra, faz com que o coração passe a odiar. Olha que obra maravilhosa, que obra linda. E as coisas que antes odiava, que não fazia questão, agora passa a amar, que são as coisas do alto, que são as coisas de Deus. Então, louvado seja Deus pela obra do Espírito Santo na vida de cada um de Amém. nós. Não haverá evidências de genuíno arrependimento, a menos que ele promova uma reforma. Deixa eu só tirar aqui do. E essa reforma, como eu falei antes, ela precisa vir acompanhada de um reavivamento. Então, reavivamento é a obra interior, é o que o Espírito Santo realiza em nosso coração. A reforma é a obra exterior, é o que o Espírito Santo vai apontando. Olha, isso aqui não está muito certo. Aqui eu achei bem interessante essa imagem, né? Temos aqui uma mini saia e uma saia decente. Então, os gostos começam a mudar e isso precisa ser uma obra do Espírito Santo. Porque, como nós vimos antes, uma pessoa pode manifestar no seu exterior, ser um bom cristão, uma pessoa que anda em retidão, mas não tendo o poder de Cristo no coração. Então, isso pode acontecer. E isso se chama, muitas vezes, legalismo. Mas uma pessoa que é verdadeiramente reavivada, que entende o que o Senhor pede dela, que deseja genuinamente fazer a vontade de Deus, que se arrepende de seus pecados, a consequência é justamente a reforma. Então, vai haver reforma na sua vida. E é um processo que é muito paciente, é o que é mais lindo no Espírito Santo. Ele é longânimo, ele é paciente. E ele trata com cada um de nós de uma forma diferente, porque nós fomos criados diferentes. É isso que é mais lindo. Não tem ninguém igual ao outro. Não há outro igual a você, como diz a letra da canção. Então, cada um de nós, o Espírito Santo, ele tem uma forma muito peculiar de falar e de alcançar. Então, a mesma coisa é com relação ao reavivamento, a obra de santificação que ele vai realizando no nosso coração, um dia de cada vez. E é um processo gradual. A irmã White diz que dura a vida inteira. Então, se você vê o seu irmãozinho que ainda não está no seu passo, está nos degraus abaixo ainda, estende o braço para ajudá-lo a subir. Não vai empurrar ele, não, para a escada abaixo, tá bom? Então, a gente precisa respeitar um ao outro, cada um está no seu processo e orarmos uns pelos outros. E aqui eu destaco o amoroso caráter de Jesus. O amoroso caráter de Cristo será visto em seus seguidores. Jesus se deleitava em fazer a vontade de Deus. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. Então, essa obra do Espírito no nosso coração, ela se inicia com o amor, o caráter amoroso de Cristo. Quando nós lemos aqui, deixa eu voltar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, qual é a primeira virtude? É justamente aqui, ó, que puxa todas as outras, o amor. Então, esse amor, ele vai ser revelado nos seguidores de Jesus. Mas o coração que não estiver consagrado a Ele, que não estiver disposto a ser transformado pelo agir do Espírito, não pode produzir esse amor. Então, o amor de Deus, o nome já diz, o amor é de Deus. E a Bíblia diz, Deus é amor. Então, Ele é o próprio amor. Ele é a fonte do amor. Então, se o nosso coração ele não está disposto a fazer a vontade de Deus, a viver como Cristo viveu, se deleitando em fazer a vontade de Deus, tendo prazer, como diz o salmista, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração, porque o nosso coração, como diz a palavra, Jeremias 17:9, é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, é uma obra que o Espírito precisa realizar, não é obra nossa. Não adianta esforço humano. O esforço humano
Ele vai vir da decisão que nós tomamos a cada dia, que nós temos o livre-arbítrio. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, esse o mais aí é justamente a virtude do Espírito, o poder do Espírito. Só ele pode realizar esse milagre na nossa vida. O resultado da graça divina no coração. No coração renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação. Então, olha o que motiva, que precisa motivar a nossa obediência. É o amor de Deus. Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. O amor de Deus, ele vai modificar, vai transformar o nosso caráter. E o nosso caráter, irmãos, é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. É o caráter. Por isso que ele precisa ser preparado aqui. Jesus não vai transformar o caráter de ninguém quando ele voltar. Todos precisam estar com o caráter modificado, à semelhança de Cristo. E o amor de Deus, ele também controla a paixão. Então, ele nos ajuda a vencer as tentações, supera a inimizade. Eu gosto muito de um dos provérbios que diz assim, que o justo, até os inimigos se tornam amigos. Mais ou menos assim. Então, Deus, ele abençoa tanto o justo que faz até os inimigos se tornarem amigos. E, e Deus, ele permite muitas vezes algumas experiências para que nós possamos ter adquirir essa experiência do amor através de pessoas que realmente não são muito concordes conosco, digamos assim, não de uma forma mais amena. Mas essas experiências ajudam justamente na transformação do nosso caráter, a superarmos essas inimizades, a olharmos para o outro com os olhos de Jesus. Eu sempre peço ao Espírito Santo, Senhor, me ajude a olhar para o meu próximo, sabendo que há uma história por trás. Então, nós não conhecemos o passado dos nossos irmãos, daqueles que nos perseguem. Às vezes eles estão fazendo isso ou reagindo dessa forma, porque tem toda uma história por trás que a gente desconhece. Então, que Deus nos conceda essa sabedoria, o Espírito Santo, para sabermos lidar com cada situação. E quando eu olho para trás e lembro de algumas experiências que eu passei, só um instantinho. Perdão, gente. Dúvida aqui do desbravador, meu filho. Ele acabou de sair de viagem tem pouco tempo e ele estava perguntando sobre algo que eu coloquei na bagagem dele. Retornando, deixa eu ver onde eu parei. Sim, sobre as inimizades. É, eu passei por uma experiência assim que marcou profundamente com uma pessoa por 3 anos. E não é fácil nós passarmos, né, pela provação, pela tribulação. Mas quando eu olho para trás, eu percebo agora, ao invés de uma inimiga, uma amiga, e percebo também o quanto isso me ensinou a lidar com outras pessoas depois dessa pessoa e hoje em dia. Então, quando Deus ele permite que certas experiências aconteçam na nossa vida, não é para a gente sofrer, mas é para nos fortalecer e nos ensinar a lidarmos uns com os outros. E, por fim, aqui, ó, torna mais nobres as afeições. Então, enobrece o caráter, assim como o caráter de Jesus. Dois erros que precisam ser evitados, que a irmã White coloca aqui no livrinho. Diz assim: primeiro, o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Então, é o que nós falamos um pouquinho antes. Então, confiar nas próprias obras, ou seja, justiça própria. Então, a gente não tem como confiar na nossa própria justiça, porque a Bíblia diz lá em Isaías que até a nossa justiça, ele não diz até nossos erros, nossos pecados, não, ele diz até a nossa justiça
são como o trapo da imundícia. Então, nós não temos como realizar essa obra por nós mesmos. E o segundo erro, oposto a esse, e não menos perigoso, é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus. Ah, então não são minhas obras, eu sou salvo pela graça, então eu não preciso mais guardar a lei. É outro erro oposto, mas que também é extremamente perigoso. Então nós precisamos conciliar fé e obras. Pastor Mark Finley, ele diz essa frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o evangelho nos liberta da condenação da lei. Então somos justificados por Cristo, somos salvos pela graça, e isso a gente não pode duvidar. Mas, ó, que ele continua dizendo: o evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade em obedecê-la. Então, como nós já tínhamos visto antes, quando nós passamos por um processo de reavivamento, o Espírito Santo transformando o nosso coração, é inevitável que haja uma mudança também no nosso caráter, nas nossas maneiras, a educação, tudo muda, irmãos, porque é uma obra que o Espírito vai realizando um dia após o outro. E a consequência do amor. Mas note que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor. Então, a obediência ela precisa ser uma consequência. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Então, como eu falei do salmista, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, passa a ser um prazer, passa a ser uma consequência do amor que nós devotamos ao Senhor. A obediência, então, ela precisa ser o quê? O fruto da fé. Não ganhamos a salvação por nossa obediência. Isso precisa ficar bem claro. Pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Então, se nós temos fé, nós obedecemos. Lembra que nós iniciamos o estudo de hoje com algumas experiências, dentre elas a experiência de Abraão. A obediência foi ou não foi fruto da fé de Abraão no Senhor? Foi o fruto da fé. Se ele não acreditasse, se ele não confiasse em Deus, ele não teria obedecido. Lá em Hebreus, isso fica ainda mais claro no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a natureza da fé e os heróis da fé. Capítulo 11, no os versículos 18 e 19, diz assim, ó: pela fé, não, aqui, 18 e 19, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Abraão, ele confiava tanto no Senhor. Ele sabia que Isaque era o filho da promessa. Deus havia dito, ele sabia que a palavra de Deus não voltava. E ele confiou de que mesmo que ele sacrificasse ali Isaque no Monte Moriá, Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Então, o que é isso, irmãos? Isso é fé. E o fruto da fé foi a obediência. Abraão, ele não sacrificou Isaque, mas ele estava disposto a sacrificá-lo. Em 1 João 3, 5 e 6 diz assim: sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu acho bem forte isso aqui. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Irmãos, nós temos o privilégio de ver e conhecer a Cristo pelos olhos da fé. Por isso que Jesus ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a conhecer o seu Filho a quem ele enviou. Então, a vida eterna é esta. É o conhecimento do Senhor. Não é simplesmente termos o conhecimento da palavra, sabermos muito bem, conhecermos muito bem as profecias. Não é isso. Não é esse conhecimento que salva. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer as profecias, sim. Mas tudo isso precisa ser uma busca pelo conhecimento do Senhor.
como está lá em Jeremias, né? Se você tiver de se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, é esse conhecimento que ele deseja conceder a cada um de nós através de um íntimo relacionamento com ele. A condição é a mesma, olha só. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus. E muita gente lê isso e se confunde todinho. Oxe, que é isso? A gente acabou de ver que é pela graça, é pela fé. Vamos continuar a leitura. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. Então, como é que a gente pode conciliar a questão de se a condição da vida eterna é a mesma, que é a perfeita obediência à lei de Deus, e a nossa justiça, ela é como o trapo da imundícia, e nós não conseguimos obedecer perfeitamente? Como é que a gente pode conciliar isso? Cristo, justiça nossa. Essa aqui é a resposta. Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais às que temos de enfrentar. E viveu sem pecar. Morreu por nós e agora se oferece para tirar-nos os pecados e dar-nos sua justiça. Então, essa aqui é a resposta. Toda a resposta que a gente precisa, irmãos, é Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão do céu. Jesus é aquele que tira os nossos pecados e nos concede um novo coração. Jesus é o que nos concede o Espírito Santo. Jesus é o que nos transforma. Então, ele mesmo se oferece para tirar os nossos pecados e colocar sobre nós a sua justiça. Eu gosto muito de uma ilustração, que se você é como se fosse assim, o seu antebraço, sua mão, o seu antebraço, você é aqui, o pecador. Aí Jesus vem com seu manto de justiça, cobre. E quando Deus de cima olha para nós, ele já não vê o pecador, ele vê a justiça de Cristo sobre nós. Então, nós precisamos dessa justiça. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, a sua última igreja, né? Ele diz que comprem de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E esse ouro refinado pelo fogo, a irmã White diz que é a fé e o amor. É a fé que opera pelo amor. E ele diz: comprem de mim vestes brancas para que não seja vista a vergonha da tua nudez. Então, as vestes brancas são justamente a justiça de Cristo sobre nós. E colírio, para que vejas, né, a fim de que vejas. O colírio é justamente a obra do Espírito Santo, nos concedendo a visão espiritual, fazendo cair dos nossos olhos as escamas que nos impedem de conhecer a Deus e entender a sua vontade para a nossa vida. Então, nós vamos ter agora o nosso segundo momento de oração, onde nós vamos agradecer pela justiça de Cristo e pedir por nossos irmãos nos países em situação de guerra. Muitos países, às vezes, como eu falei no início, nós estamos gozando de liberdade aqui, mas existem amigos, irmãos, por exemplo, em Moçambique, na própria Ucrânia, que ainda estão sofrendo muito, lá em Israel, que também pede guerra. Então, vamos orar pelos nossos irmãos que já estão passando por momentos bem delicados, né, de perseguição. E também vamos orar em especial pelo Campuri. Eu vou pedir a vocês oração pelo Campuri da UNEB. Meu filho mais velho já saiu há algum tempo. O clube daqui está indo, alguns clubes. Então vamos orar também por eles, para que o Senhor os proteja e também para que o Espírito Santo promova uma experiência, que eles tenham uma experiência pessoal com Jesus. Ivone, você pode fazer essa oração, por favor? Oi, Rosana, sim, posso orar. Vamos ajoelhar, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos reunidos neste momento para estudar tua palavra, para aprender mais sobre o teu amor, sobre a graça que o Senhor providenciou ao morrer na cruz por nós, sobre a sua justiça que cobre a multidão dos nossos pecados, e para que nós possamos cada dia mais entender
a nossa necessidade de conhecer profundamente a Cristo Jesus, de desenvolver com Ele um relacionamento pessoal e íntimo, para que Ele possa transformar os nossos corações, possa transformar o nosso caráter e nos transformar para ir ao céu, Senhor. Pai querido, obrigada pelo que temos aprendido até aqui, obrigada por cada irmã que está aqui reunida, irmão, ouvindo e participando. Queremos te pedir de maneira muito especial pelos desbravadores que estão indo para o Campuri da UNEB, que esse Campuri seja motivo de grande alegria para eles, de crescimento pessoal em Cristo, e que eles possam ter momentos íntimos de comunhão contigo, de fé e de reavivamento pessoal para cada um, Senhor. Que esses adolescentes possam se aproximar cada dia mais do Senhor Jesus e possam ter força, Senhor, para concluir a obra e o Senhor possa voltar. Pai querido, obrigada pela vida da Rosana, pela família dela e pelo amor e carinho que ela tem conosco ao se dispor a estudar assuntos tão relevantes conosco, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajude, nos conduza no caminho da salvação. Muito obrigada por esse dia, pela nossa vida, pela saúde, pelas bênçãos do trabalho, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós e pelas bênçãos limitadas aos nossos queridos, à nossa família. Te agradecemos por tudo e te entregamos o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Ivone. Então, através de Cristo. Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Portanto, nada temos pelo que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos é imputada como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Esse texto é muito claro, irmãos. Então, como é que nós vamos manifestar o mesmo Espírito e as mesmas boas obras? Através de Cristo. É Cristo em nós. É o verso que Paulo diz quando ele fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, obras de justiça e obediência, elas só podem ser praticadas através de Cristo. É Cristo em nós. Portanto, nada temos pelo que nos vangloriar, não podemos nos orgulhar. Por isso que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo. E é uma obra que é um resultado do que o Espírito Santo está realizando em nós, em nosso intermédio e através de nós também. Isso não é fé. O que é que não é fé? Ela diz assim: a existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. Olha só, vem aqui com o áudio aberto só um instantinho. Pronto. A existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem, mas isso não é fé. Isso não é fé. E o que é fé? Aí existe fé, ó. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí existe fé. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Lembram do ouro refinado pelo fogo? É justamente isso aqui, ó. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Mediante esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. Então, todos nós, irmãos, estamos passando pelo cadinho de Deus. Estamos sendo provados na fornalha para ver o que vai sair, ouro ou escória. Então, se for ouro, aí existe fé, que é uma fé que opera por meio do amor.
e que está purificando o nosso coração. Simplesmente dizer que crê em Deus, como diz a palavra lá em Tiago 2,19, até os demônios creem e tremem. Então, isso não é fé. Fé é a submissão, é a entrega da vontade a Jesus. Então, com o nosso coração entregue, como diz o hino, tudo entregarei. Será que nós estamos realmente entregando tudo? Tudo é tudo. Então, coração entregue, as afeições, aí existe fé e a mudança é operada por meio do Espírito Santo. Alguém já pensou dessa maneira? Olha só o que ela diz aqui. Aos que já conheceram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Por isso que lá no começo, eu comentei com o irmão Antônio, com a Socorro, que nós iríamos, nesse capítulo, falar um pouquinho justamente sobre isso. Muitas vezes nós estamos num momento de altos e baixos, altos e baixos. A gente tá bem, de repente a gente cai. E a gente fica pensando, será que o nosso caráter, ele realmente foi renovado, o nosso coração, ele foi renovado pelo Espírito Santo? Se o nosso caráter é tão imperfeito, se a gente é tão cheio de faltas, tão cheio de pecados, alguém já pensou dessa forma? Alguém já chegou a pensar dessa maneira? Eu levanto aqui a minha mão, viu? Eu já. Quando eu olho para mim, eu digo, misericórdia, Senhor. Será que eu já fui realmente alcançada, convertida pelo Espírito Santo? Porque eu ainda vejo tanta imperfeição, tantas faltas que precisam ser corrigidas, um caráter tão diferente de Jesus. Então, olha só o que ela continua dizendo. Há esperança para nós. Louvado seja Deus. Gostaria de dizer para esses que não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. E o desânimo, irmãos, o desespero é algo que está machucando demais a humanidade. É por isso que nós vemos tantas doenças emocionais, ansiedade, depressão e tantas coisas novas surgindo com relação à mente que é assustador. Então, o conselho aqui da serva do Senhor é que nós não devemos recuar em desespero e não devemos desanimar. Como diz Paulo lá em Coríntios, eu acredito que seja 2 Coríntios capítulo 6, entristecidos, mas sempre alegres. É diferente do mundo, que se entristece, mas não tem a alegria do Espírito Santo no coração. Então, a gente pode passar por momentos de tristeza, de desânimo? Sim, mas nunca perdendo a alegria que está lá no íntimo do nosso coração, de que muito em breve esse nosso corpo mortal será revestido de imortalidade e este corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade. Essa é a nossa bendita esperança. Então, nós precisamos aprender a olhar para o alto, é o que ela fala muito nos seus escritos, olhar para cima, olhe para o alto, olhe para Cristo. E continua dizendo aqui, mesmo se formos vencidos pelo inimigo, olha só que interessante, mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Isso é muito lindo. Isso aqui revela o caráter de amor do Senhor. Deus é amor. Então, ainda que o inimigo venha e consiga nos vencer, mas nós temos a oportunidade de nos agarrar nas mãos do Senhor novamente. E Ele quer nos levantar. Como Pedro estava ali no mar, estava ali andando, de repente olha para o lado, vê, né, a turbulência das ondas e vai afundando, vai afundando. Socorro, Senhor! E Jesus prontamente estende o braço e o levanta novamente. Então, da mesma forma, Jesus ele deseja fazer com cada um de nós. Ele não nos abandona, ele não nos rejeita, se nós perseverarmos. Por isso que a palavra de ordem, as duas palavras de ordem nesses últimos dias, fé e perseverança. O justo viverá pela fé, e o que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança. Nós precisamos perseverar. Ainda que o inimigo venha, tente nos derrotar. Precisamos perseverar e não desapegarmos da mão do Senhor, porque Ele está sempre ao nosso lado. Ele prometeu. Quanto mais perto de Jesus estamos, olha só,
Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Olha que coisa linda. Então, quanto mais a gente percebe o contraste na natureza perfeita de Cristo com os nossos pecados, as nossas imperfeições, quanto mais isso é obra do Espírito do Senhor, é obra do Espírito de Deus, constrangendo o nosso coração, nos conduzindo ao genuíno arrependimento, para que a gente então possa conseguir obter do céu o caráter de Cristo. E isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. Lembram? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então vai ter uma hora que ele vai fugir. Assim como foi na vida de Jó, teve uma hora que ele dizia, não vai adiantar mais não. E foge, porque está sendo vivificada aquela vida pelo poder do Espírito de Deus. Menos de nós, mais de Cristo. Isso aqui precisa acontecer na nossa vida. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode de fato perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Louvado seja Deus. Então, quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, quanto mais nós tivermos essa percepção dos nossos pecados, isso vai nos conduzir ao nosso Salvador. É por isso que a lei de Deus, ela é como um espelho. Ela revela o nosso caráter pecaminoso e nos diz: você precisa da água da vida para lhe purificar. Você precisa de um Salvador. Ninguém em sã consciência vai pegar um espelho e esfregar no rosto quando vê o rosto sujo. Não vai fazer isso. Mas a gente vai atrás do que possa nos limpar. Então, Jesus Cristo é o que pode nos limpar. Jesus e sua palavra, caráter aprovado. Quanto mais percebemos nossa necessidade de chegarmos a Ele e a sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Olha só a palavra mais aqui. Quanto mais percebermos nossa necessidade de chegarmos a Ele e ao quê? Sua palavra. Mais elevada será a visão que teremos do caráter de Jesus e mais plenamente refletiremos a sua imagem. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa necessidade de Cristo, essa necessidade de estar sempre em contato com a palavra de Deus, porque é a voz do Senhor para nós. É o mapa para o reino dos céus. E nós terminamos aqui. Jesus e sua palavra, então nós teremos um caráter aprovado para o céu. E em nosso próximo estudo, nós vamos estudar justamente sobre a necessidade desse crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. E como é que isso acontece? É o tema do nosso próximo estudo. Então, deixa eu encerrar aqui a apresentação, a gente retornar e vamos fazer nossa oração. Tá bom? Por que que eu estou com a mãozinha levantada aqui? Não apertei nada. Vamos orar, quem puder ficar de joelhos. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai amado, nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um estudo, pela Tua pela presença, Senhor, vivificante e transformadora do Espírito Santo. Não somos dignos, Senhor, de estar diante de Ti. Como Isaías, Senhor, reconhecemos, somos homens e mulheres, Senhor, de lábios impuros e habitamos no meio de homens e mulheres de lábios impuros. Mas nós queremos, ó Deus, e pedimos nesse momento que o Senhor envie o Teu anjo para tocar em nossos lábios, Senhor, com a brasa viva do Teu altar,
e nos purificar. E assim nós estarmos prontos, Senhor, para te dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nos ajude, Senhor, nesses dias finais. Prepara-nos, Senhor, para o teu reino eterno. Mas não queremos, Senhor, somente orar por nós e por nossa família, mas queremos orar pelo mundo. O mundo, Senhor, é a tua casa, é aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor deseja alcançar. E a tua palavra diz que o Senhor não demora a voltar, mas é longânimo, porque não deseja que ninguém se perca. Então, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, do planeta, tem misericórdia da humanidade. Alcança, Senhor, aqueles que precisam ser alcançados. E que os corações se abram, Senhor, para te conhecer, conhecer a tua palavra. Queremos ter o caráter aprovado para o céu, Senhor. Por isso te pedimos o batismo do Espírito Santo. E desde já nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de falar contigo. Privilégio imerecido, mas que nós, Senhor, oramos confiando, Senhor, nos méritos do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Abençoa cada lar aqui representado. Abençoa nossos irmãos em todo o mundo. Fortalece-nos, Senhor. Concede-nos a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fica conosco durante esta noite, dá-nos uma noite de paz. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite, Rosana. Boa, Obrigado. Boa noite a todos. boa noite, obrigada. Boa noite, Rosana. Boa noite, Perdão tchau, pelo atraso. queridos.